Olá! Hoje o nosso mergulho é num dos temas mais falados, talvez o mais falado do nosso tempo, a inteligência artificial. Vamos juntos separar os factos da ficção para perceber o que esta tecnologia é realmente e como é que já faz parte do nosso dia a dia, muitas vezes sem darmos por isso. É verdade, a inteligência artificial já está aqui. Está em todo o lado, desde o telemóvel que temos no bolso até aos sistemas complexos que ajudam a gerir as nossas cidades. Mas aquela imagem que temos de robôs superinteligentes, quase humanos, bom, isso está muito longe da realidade. Então, o que é afinal esta tecnologia? Ok, então, para percebermos mesmo o que é a IA, a primeira coisa a fazer é deitar abaixo alguns mitos. A cultura popular, os filmes, os livros deram-nos uma imagem muito dramática, mas a realidade é muito mais prática e, de certa forma, até mais fascinante. Pois é, de um lado temos aquilo que vemos nos filmes, máquinas com sentimentos, com planos mirabolantes de dominação mundial, e do outro lado, bem, a realidade de hoje é uma realidade focada em coisas como reconhecer padrões em dados, otimizar uma rota de entregas ou traduzir idiomas em tempo real. Muito menos drama, sem dúvida, mas com uma utilidade incrível no nosso cotidiano. E isto leva-nos a um dos maiores mitos de todos, aquela ideia de que existe a IA, uma espécie de cérebro central, sabe? Que está em todo o lado e sabe tudo. Mas será que é mesmo assim que funciona? A resposta, na verdade, é um rotundo não. Não existe a IA como uma entidade única. O que nós temos é um ecossistema gigante, com milhares de sistemas diferentes, e cada um deles é super especializado. Uma IA que é mestra de xadrez não faz a mínima ideia de como se traduz uma frase, e uma que reconhece rostos não sabe compor uma canção. São, no fundo, ferramentas de alta precisão. E pronto, chegamos àquela pergunta que dá que pensar, não é? A questão mais filosófica. Quando estamos a falar com um chatbot super avançado, a conversa pode parecer tão humana que ficamos a pensar: será que aquilo do outro lado entende mesmo? Sente alguma coisa? E, mais uma vez, a resposta, pelo menos por agora, é não. O que nos parece ser compreensão ou até emoção é, na verdade, o resultado de algoritmos matemáticos e estatísticos, mas a um nível de complexidade brutal. A IA não sabe o que é tristeza. Ela aprendeu a associar milhões de exemplos de palavras e padrões a respostas que nós humanos identificamos como tristes. É uma simulação incrivelmente convincente, não um sentimento real. Ok, mitos de lado, vamos então mergulhar no que a IA realmente é. E para isso é fundamental mesmo perceber uma distinção-chave entre dois tipos de IA. Aquela que já temos hoje e aquela que talvez um dia venhamos a ter. Pronto, aqui está a definição de livro, digamos assim. A IA é, na sua essência, um campo da ciência da computação. E o objetivo é construir máquinas que consigam fazer tarefas que, normalmente, precisariam da nossa inteligência. A palavra-chave aqui é tarefas. Não se trata de replicar a mente humana na sua totalidade, mas sim de replicar as suas capacidades para resolver problemas muito específicos. E é aqui que a distinção se torna super clara. Vejam bem, toda, mas mesmo toda a inteligência artificial que existe hoje, que usamos no nosso dia-a-dia, é o que se chama de IA fraca ou estreita. O que é que isto quer dizer? Que é incrível, mas só numa tarefa específica. A IA forte, ou geral, aquela que teria uma inteligência flexível como a nossa, capaz de aprender qualquer coisa, essa continua a ser puramente teórica, coisa de ficção científica. O ponto fulcral a reter é este: nós vivemos, hoje, num mundo de IA fraca. Certo. Mas como é que estas máquinas aprendem a fazer coisas tão complexas? A resposta está numa mudança de paradigma, uma autêntica revolução na forma de pensar. Em vez de lhes darmos as regras, passamos a ensinar com exemplos. Pensem nisto desta forma. Antigamente, para um programa reconhecer um gato numa foto, um programador tinha de escrever código para tudo. Se tem orelhas pontiagudas, e se tem bigodes, e se... Era um pesadelo. Agora o processo é outro. Mostramos ao sistema milhões de fotos de gatos e dizemos-lhe simplesmente: isto é um gato. E o sistema, por si só, começa a aprender os padrões. É isto que chamamos machine learning, ou aprendizagem de máquina. E no coração disto tudo estão as chamadas redes neuronais, que são inspiradas, lá está, no nosso próprio cérebro. A lógica é esta.
Os dados brutos entram por uma ponta, depois são processados por várias camadas que vão analisando os padrões, cada uma mais abstrata que a anterior, e no fim, na camada de saída, temos uma resposta, uma previsão. Agora, isto pode parecer uma caixa preta impenetrável, mas vamos simplificar. No fundo, cada um desses neurónios artificiais faz um cálculo muito simples. Ele recebe várias informações, dá um peso ou uma importância a cada uma delas, soma tudo e passa o resultado para a frente. É só isso. A magia, a verdadeira magia, acontece quando temos bilhões destes cálculos a acontecer ao mesmo tempo, a uma velocidade estonteante. Tudo isto pode parecer muito teórico, não é? Mas a verdade é que interagimos com estes sistemas dezenas, se não centenas de vezes por dia. Vamos ver alguns exemplos bem concretos para isto fazer clique. Quando se pede para saber o tempo a um assistente virtual, o que acontece nos bastidores é uma autêntica orquestra de IAs. Primeiro, uma IA de reconhecimento de fala converte a nossa voz em texto. Logo a seguir, outra IA de compreensão de linguagem tenta perceber o que é que queremos dizer com aquele texto. E, finalmente, uma terceira IA gera aquela voz que nos responde. Tudo isto em menos de um segundo. E o desbloqueio do telemóvel com o rosto. Parece magia, não é? Instantâneo. Mas por trás há um processo super complexo. A IA encontrou o rosto na imagem, depois mapeia dezenas de pontos-chave. Os olhos, o nariz, a boca. Transforma essa geometria num código numérico único, uma espécie de impressão digital facial. E depois compara com o que está guardado no telemóvel. E faz isto tudo mais rápido do que um piscar de olhos. É impressionante. E os serviços de streaming, como é que eles parecem adivinhar exatamente o que queremos ver ou ouvir a seguir? Bem, eles não olham só para o nosso histórico. O truque é que comparam os nossos gostos e padrões com os de milhões de outras pessoas. A lógica é simples. Se muitas pessoas que gostam das mesmas coisas que nós também gostaram de um certo filme, então a probabilidade de nós também gostarmos é muito alta. É por análise de padrões, mas a uma escala massiva. Ok, já vimos que a IA é incrivelmente poderosa, mas está muito longe de ser perfeita e é super importante reconhecer os seus limites atuais para podermos ter uma conversa séria e informada sobre o seu futuro e o impacto que terá na sociedade. E estas são as grandes barreiras de hoje. Primeiro, precisa de quantidades astronómicas de dados para aprender. Segundo, o problema da caixa preta. Muitas vezes não conseguimos explicar o porquê de uma decisão, o que é um risco em áreas críticas como a medicina. Terceiro, e talvez o mais complicado de todos, os vieses. Se os dados que usamos para treinar a IA já têm os nossos preconceitos, a IA não só vai aprendê-los, como pode até amplificá-los. E, por fim, o custo. Treinar estes modelos gigantes consome uma quantidade de energia e poder computacional absolutamente brutal. E esta citação do escritor José Eduardo Aguiluz é perfeita para isto. Quando conversamos com o ChatGPT, estamos a conversar connosco. Se por vezes tomamos um susto, é porque a humanidade é assustadora. Isto resume tudo, não é? A IA é um espelho. Ela é treinada com a nossa cultura, a nossa linguagem, a nossa história. O que ela nos devolve, para o bem e para o mal, é um reflexo de nós próprios. E isto deixa-nos com esta questão final, uma questão para pensarmos. À medida que esta tecnologia se entranha cada vez mais nas nossas vidas, como é que nos vamos relacionar com ela? É apenas uma ferramenta mais sofisticada, como um martelo ou um computador? Ou está a transformar-se em algo diferente? Um colaborador? Um parceiro? A resposta a isto, está bem, não é técnica, é profundamente humana. E é uma conversa que, sem dúvida, todos precisamos de ter. Obrigado